Fala galera do Radinho Songs, tudo jóia pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um Resposta aos Inscritos aí. Antes de mais nada, uma ótima sexta-feira para todos. Espero que esteja tudo bem com vocês, aqui tudo bem, graças a Deus. E vamos já para a nossa primeira pergunta do dia aí, fechou? Então a nossa primeira pergunta do dia é uma pergunta bem legal e para vocês ficarem bem espertos para que não aconteça com vocês, tá? O Givaldo dos Santos está perguntando assim, ó. A minha pergunta é o seguinte: peguei meu trinca-ferro na mão e ele morreu assim que toquei nele. Por que isso aconteceu? Givaldo, isso é um fato que você tem que tomar muito cuidado para não acontecer, tá? Por quê? Existe um termo, tá bom? Que é usado aí geralmente quando a gente tem esse problema de morte, tá? Que é miocardia de contenção. Isso ocorre bastante em alguns, né, em algumas famílias aí, por exemplo, de aves, tá? Desde passariformes, tinamídeos também são bem suscetíveis, tá? A esse tipo de miocardia aí. Isso pode estar relacionado, cara, à obesidade, tá? Por exemplo, seu pássaro está obeso, seu pássaro está com algum problema cardiovascular, pode ser causado por uma verminose, por uma bactéria, por uma infecção, uma inflamação, tá? Como é que a gente pode falar? Uma cardiomegalia, tá? Que é um aumento aí do coração. Cara, então o seu pássaro provavelmente tinha algum problema, tá? E também você tem que tomar cuidado, cara, com relação a quê, cara? Ao nível de estresse. Às vezes o pássaro, ele desenvolve um nível de estresse muito grande, principalmente se você fica tentando pegar ele, ou às vezes no voador, tá? Em algum outro lugar, e ele fica se batendo muito tempo antes de você pegá-lo, tá? E aí quando você segura a ave, você tem que tomar o máximo de cuidado para você não fazer compreensão no peito da ave, beleza? Porque se você fizer qualquer tipo de compreensão, como a ave precisa, né? O pulmão da ave não é como o nosso, tá? O pulmão da ave é rígido, ela depende realmente daquele movimento para que circule esse ar. Se você pega ele, por exemplo, ele está super cansado, tá? E aí você segura ele, ou com um pouquinho de força a mais, ou de um jeito errado, ou na hora de errado, aquela carga excessiva, tá? Muitas vezes de adrenalina aqui, né? Acaba aí circulando no pássaro, você acaba tendo esse problema aí, o seu pássaro infarta, tá? Na sua mão. Já aconteceu com muitos amigos, tá? Tem um amigo meu, na verdade, tá? Uma vez ele pegou um trinca-ferro, já contei pra vocês aqui no canal, e aconteceu a mesma coisa. Ele tava com uma ave obesa, tinha dado um problema no pé, e eu falei pra ele na época, falei, ó, espera esse bicho emagrecer, não leva pro torneio, tá? Porque senão esse passarinho aí, se você precisar de pegar de novo pra passar pomada, pode ser que ele infarte na sua mão. Mas, cara, foi dito e feito, tá? Deu, acho que, não sei se foi num dia, 3 dias mais ou menos, ele me ligou, ó, morreu o passarinho, fui pegar na mão, né? Aí eu falei pra ele, ó, você não deveria ter pego, porque se o pássaro tá um pouco obeso, ele pode ter esse tipo de infarto, de você pegar na mão. E esse é um fato, tá? Que eu sou totalmente contra, tá? Por questões biológicas, veterinárias aí, tá? Qualquer pessoa que faz veterinário ou que estuda a parte veterinária sabe que você permite uma pessoa, às vezes, que não está, como é que a gente pode falar assim, acostumado ao pássaro a entrar, pegar pássaro na mão, né? Como eu vejo em algumas fiscalizações, o pessoal entra na casa do criador e vai pegando todos os pássaros na mão para olhar anel. Pessoal, isso aí tá fora de tudo que é regra que a gente vê de contenção, tá? Toda vez que você faz isso com a ave, você está expondo a ave a infartar na sua mão, principalmente se é uma pessoa que a ave não está acostumada a ver. Uma coisa é o criador pegar o pássaro na mão, outra coisa é uma pessoa estranha. Você entra no criatório às vezes, tá? Quem tem criação percebe, né? A gente, quando entra qualquer pessoa estranha, aqui no meu criatório, quando eu estou criando filhote, até minha esposa não pode entrar onde está com as fêmeas, tá? As minhas fêmeas estranham ela, contei para vocês, né? Mostrei ano retrasado aí, minha esposa, né? Eu tentei colocar ela para ajudar eu a tratar, coloquei ela 2 meses antes para ela fazer aqui comigo, tratar os bichos, para os bichos irem acostumando com ela. Porque uma coisa, pessoal, é o passarinho não se bater com a sua presença. Outra coisa é ele ficar confortável na sua presença. É totalmente diferente. Porque às vezes o fato da ave estar parada te observando não quer dizer que ela está relaxada. Ela pode estar extremamente tensa, mas ela está numa posição de apreensão, tá? E essa posição de apreensão, para quem vai reproduzir, sabe que isso é totalmente danoso, tá?
Isso atrapalha o processo de reprodução, pode esfriar o seu plantel e etc. E aí, quando nasciam os filhotes, não, quando a fêmea minha estava chocando, a minha esposa ia trocar água. Ela trocava a água, a fêmea estava bonitinha, parecia que estava tudo ok. Quando ela saía do recinto, dava 10 minutos, as fêmeas quebravam todos os ovos. Ou seja, naquele ano não consegui criar porque a minha esposa estava comigo. Eu tive que parar, tive que me sobrecarregar novamente para mim fazer todo o trabalho, porque aí eu consegui criar ano passado normalmente. Por quê? Porque o fato da fêmea não estar se batendo não quer dizer que ela está confortável com a presença de uma outra pessoa. Porque o pássaro, ele acostuma com o Criador. Não tem? Tem aquele ditado das ovelhas lá, Jesus não falou lá? As minhas ovelhas conhecem a minha voz e de maneira nenhuma vão seguir os estranhos. Os animais conhecem quem cuida deles, quem trata deles. E aí entra uma pessoa totalmente diferente ali para o pássaro não está acostumado. Aí a pessoa chega entrando, pegando a ave na mão. Isso para mim é um absurdo, tá? Mas ainda acontece, né? A gente precisa realmente de rever todas essas regras aí, tá? Porque se acontece, por exemplo, uma coisa dessa, isso dá maus tratos, tá? Porque você não pode entrar e pegando o pássaro na mão, né? Você com uma pessoa desconhecida, às vezes, tá? Isso não preciso nem de falar, né, pessoal? Só vocês conversarem com qualquer biólogo aí, tá? Que lidar aí com, né, criação, qualquer bom criador, qualquer veterinário especializado de aves, ele vai te falar isso. Algumas regras aí da veterinária, principalmente se você tem aves aí, por exemplo, que estão debilitadas, etc., você nem pode fazer, né, uma intervenção de pegar a ave. Você tem que fazer uma oxigenoterapia. Existe todo um processo para que você possa fazer essa contenção, tá? Então, o que aconteceu com você, amigo, foi simplesmente aí um infarto fulminante que o seu pássaro teve por você pegá-lo na mão, tá? Eu sempre aconselho vocês, não peguem pássaro fora do período que ele está, período de canto. Se ele não estiver muito quente, muito valente, vai pegar o pássaro na mão, principalmente trinca-ferro, deixa ele disputar canto com outro trinca-ferro pelo menos uns 10 minutos. Por quê? Você leva a testosterona do pássaro, tá? A testosterona, ela tem uma ação também direta no coração, tá? E você também proporciona para a ave uma certa, como é que eu posso te falar? Uma certa insensibilidade ao estresse, tá? Devido a essa testosterona alta. Não é à toa que eles brigam, cai da árvore brigando, etc. lá, e eles acabam, né, não sentindo tanto. Por quê? Porque a testosterona tá alta, beleza? Então, existe um outro sintoma também que pode acontecer, tá? Que é a síncope, que a gente chama, que é nada mais, nada menos que um desmaio também. Às vezes o nível de estresse, né, aumenta muito, o pássaro ele entra, né, naquele período de desmaio, amolece na sua mão, você já joga, né, joga assim, né, joga a maneira de falar, você não vai jogar. Coloca a ave, solta ela e não pegue ela mais ali, tá? Você dê pelo menos uns 2 dias para a ave ali tranquila, etc., para depois tentar fazer uma contenção física. Então, pássaros obesos, tá? Pássaro que está em gaiolão, você vai querer pegar ele, primeiro você passa ele numa gaiola de passeio, deixa ele numa gaiola de passeio ali, tá? Um dia depois, na gaiola de passeio, você vai e pega a ave, fica mais fácil. É menos tempo de você ficar tentando o pássaro ali, tá? Pegando a ave, você gera um estresse menor e quando pegar a ave, lembre sempre, né? Tem aquele lance que a gente pega a ave assim, então você pega ele aqui, segura, né? E deixa o peito da ave, tem que ficar exposto, não pode ficar segurando assim, tá? Você deixa o peito exposto porque ele precisa dessa ventilação. É a mesma coisa que você sair de uma corrida, você está jogando bola, tá? Uma pessoa vem, te aperta ali, tá? Segura você e não deixa você respirar. O que vai acontecer com você? Uma morte muito rápida, tá? Então a gente tem que tomar cuidado porque muita gente perde passarinho ainda por esse tipo de problema aí, de fazer uma contenção às vezes na hora errada ou num pássaro que não está num condicionamento muito bom. Mas também pode acontecer, por exemplo, com um pássaro que tem alguma patologia, tá bom? Ele pode ter alguma doença, você não sabe, né? E automaticamente, por um simples estresse, excesso de batimento cardíaco que, né, sobe muito rápido na ave quando você vai fazer a contenção, ele pode ter um ataque aí e você perder a ave, beleza? Um grande abraço. O Júlio César, beleza, Júlio? Ele tá falando assim, ó, boa tarde, Ale, preciso da sua ajuda novamente. Tem uma fêmea de trinca-ferro que está fria demais, minha dúvida é, essa fêmea fria como está, vai esfriar os outros trinca-ferros que eu tenho? Não, não tem nada a ver, tá? Se o seu trinca-ferro está quente, cantando, a fêmea não tem nada a ver, ela tá fria, beleza?
depois ela vai esquentar, é o contrário, tá? A fêmea não esfria os trinca-ferros se eles já estão cantando. A fêmea que depende do canto do trinca-ferro para que ela esquente, beleza? Um grande abraço aí. O Rafael Costa, beleza, Rafael? Bom dia, Lê, tudo bem? Meu canário da terra fica com o bico aberto, porém não ouço nem o chiado dele. O que poderia fazer para melhorar? O que é possível? Rafael, primeira coisa, ver se o seu canário não está obeso, tá? Obesidade também, tá? Comprime às vezes o saco aéreo da ave e a ave pode ficar também, tá? Com uma certa hipóxia ali, tá? Uma baixa circulação de oxigênio por a compressão dos sacos aéreos. Beleza? Se o pássaro também está ficando num lugar muito quente, dependendo da sua região, tá? Eu acho que você também tem que tomar cuidado. Você falou para mim que tá dando aqui, né? A mistura de semente, verduras verdes escuras e Top Life, tá? Se for mistura de sementes magras, show de bola, beleza? A Top Life ela é meia rica em gordura, então observe se o seu canário não está gordo. Se o seu canário estiver em perfeita score corporal, você solta ele num gaiolão, beleza? E veja se ele não está ficando, principalmente em lugares mais quentes. O que pode acontecer também, se você tem dias muito frios, de repente você coloca o pássaro no sol, tá? O pássaro também tende, né, a ter uma certa demora no controle, na regulação da temperatura, tá? Então, de uma hora para outra, você tira um pássaro, por exemplo, de dentro do recinto e já coloca para tomar sol, ou coloca numa área que está lá 2, 3 ou às vezes 4 graus acima do normal, ele também pode ficar aí com o bico aberto por uma questão de calor, beleza? Qualquer coisa a gente está aí no canal, se tiver outras coisas interessantes para você me falar, aí você fala que a gente vai te orientando, beleza? Um grande abraço aí. O Marivaldo Leite Albuquerque, beleza, Marivaldo? Boa noite. Pergunto como usar o canto lindo, antes ou depois da muda e qual a quantidade? Amigo, o canto lindo você não precisa de utilizar, tá? Na muda de penas, beleza? Mas se você quiser utilizar, tá? Você vai utilizar a partir do momento que ele começar a derrubar penas, beleza? Então, se ele começou a derrubar pena, né? Isso ele estando com uma saúde perfeita, você pode usar ele aí pelo menos uns 20 dias na água de beber. A quantidade é a quantidade que especifica na bula, depende da marca que você tiver adquirindo, né? Que tem a Vitrin, Iodo, Canto Lindo, etc. Você vai utilizar a quantidade de gotas no bebedor em 50 ml, tá? Que está especificando na bula, beleza? Um grande abraço aí. O Sandro Heleno, beleza, Sandro? Fala, Alexandre. Tem um curió que já tentei de tudo na alimentação, sempre testando pelo menos um mês com cada ração. A maioria das rações ficam tudo sempre aquosas as fezes. As melhores estrusadas caras e mesmo assim nada. As fezes sempre moles e aquosas. Fiz um teste com uma ração barata e acredita que as fezes ficaram bem formadas e durinhas? Você acha que devo deixar essa, que as fezes ficaram boas, mesmo sendo uma ração com qualidade inferior? Ou eu continuo com uma ração mais cara e de qualidade com as fezes aquosas? Estou ficando louco aqui sem saber o que fazer. Sandro, 100 euro, dá a ração mais barata que deu certo, beleza? Porque às vezes tem algum tipo de componente nas rações, tá? Não só mais caras, como mais baratas. Isso não tem nada a ver com a qualidade ou não qualidade da ração. Provavelmente a sua ave tem sensibilidade a alguma matéria-prima que está tendo nessas outras ações, tá? E isso pode acontecer por uma particularidade. É aquilo que eu sempre explico para vocês. Eu sou intolerante a glúten, tá bom? Então o que acontece? Para as pessoas, a regra geral é o que? A aveia faz bem, trigo integral, né, faz bem, etc. Mas quando eu como me faz super mal. Por quê? Porque eu tenho uma particularidade, tá? Então, nesse caso, esse curió seu provavelmente tem alguma particularidade e tem algum, tá, tipo de componente na dieta que está trazendo problema para ele, tá bom? Então, sem problema, ele estabilizou numa ração, mesmo que não seja a top de linha no mercado, você tem que dar o que funciona, tá bom? Então, continua dando essa ração, tá? Junto aí com as sementes para ele e, cara, segue a vida, tá bom? Você vai tendo um controle através realmente do que a ave está te mostrando, beleza? A gente trabalha com duas experiências, tá? Com aves. Com a experiência empírica, que é o que você está vendo, tá? E aquilo que existe de teoria, né? A teoria muitas vezes anula a prática
E às vezes a prática também, né, anula a teoria, vice-versa, entendeu? Então a gente sempre procura o quê? Você vai ter primeiro a teoria do que aquilo poderia fazer bem ou mal, e aí você testa na prática, mediante o resultado. Se o resultado for o contrário do que você achou, aí você começa a pesquisar o porquê desse resultado, e é assim que se vai descobrindo as coisas, né? Beleza? Um grande abraço aí. O Dudu Azevedo, beleza, Dudu? Ele tá falando assim, ó, boa noite, Ale. Posso oferecer farinhadas todos os dias para os meus pássaros, junto com mistura de sementes, estrusada e variando diariamente frutas, verduras e legumes? A farinhada é CC 2030 Reino das Aves e Reino das Aves. Crio todos em voadores e gaiolas grandes para que eles não engordem. O medo é esse. Obrigado e sucesso no canal. Olha, Dudu, se você tem gaiolas a partir de 1,5 m, sem problema, tá? Desde que as suas aves também estejam num lugar que seja um pouco mais quente, não seja muito frio, e seja um lugar aberto que estimulem elas a se movimentar, eu não vejo muito problema. Agora, fruta diariamente, você não me falou qual ave que você tem, né? Esse que é o grande problema, tá? Então, eu precisaria que você falasse quais as espécies que você trabalha aí, beleza? Porque se você der a CC 2030, né, para aves que estão num local que ela voe bastante, e dependendo da quantidade da ingesta dela, não vai ter problema. Agora, dependendo da ave, dependendo da quantidade que ela come, pode trazer problema, porque você não tem problema apenas de engorda, você pode ter um problema de sobrecarga renal, tá bom? E às vezes o seu pássaro não está engordando, mas ele está produzindo uma quantidade muito grande de urato, tá? Que é derivado aí, né, dessa dieta muito rica em proteína. E aí você pode ter lesões como ácido úrico, né? Você pode ter falência renal da ave, tá? Entre outras coisas, tá bom? Então, dieta ACC 2030, além dela ser energética, ela é bem proteica. Então, dependendo da ave, é aquilo que eu falei para você, a quantidade, né, entre remédio e veneno, né, vai ser aí essa quantidade que o seu pássaro está ingerindo de todos esses alimentos, inclusive de frutas também, beleza? Um grande abraço. O Cleiton Silva, boa noite, meu amigo, sou novo no canal, me dê uma ajuda. Minha fêmea de tico-tico está fazendo ninho pedindo muita gala já. Porém, meu macho está cantando muito pouco, só pela manhã. Soltei ele com a fêmea e ele galou ela. Porém, ela está indo atrás dele, pedindo gala toda hora e não vi mais ele galar. Devo tirar ele e esperar esquentar ou posso deixar os dois morando no verão? Cara, pode deixar. O que pode acontecer é que nessa primeira vez aí não enche os ovos, tá bom? Mas se ela estiver quente, você perceber que ele está quente cantando, você deixa. Se você perceber que ela continua quente, ele está frio ainda, você tira esse passarinho, começa a andar com ele, faz aquela mexida para esquentar tico-tico com ele. Pelo menos uns 4, 5 dias para ele ficar bem quente e aí você solta para galar ela. Do contrário, cara, ela pode até esfriar ele, atrapalhar ele esquentar se ela estiver muito quente antes dele chegar, beleza? Um grande abraço aí. O criador amador de bicudo, beleza, amigo? Ele tá falando assim, ó, boa noite, amigo, deixa eu te perguntar. A fruta do melão de São Caetano, posso dar para os bicudos comer? Com certeza, amigo, tá? Pode oferecer a fruta do melão de São Caetano para os seus bicudos, mas há uma grande probabilidade deles não comerem, tá? Não é uma fruta que faz parte aí da dieta do bicudo. O bicudo é uma ave, né, mais granívora, tá? Então não é toda a fruta aí que ele vai pegar, beleza? Um grande abraço aí. O Jonathan, beleza, Jonathan? Eu quero saber que tipo de... Que tico-tico, pô, ele tá assim brincando, tá mudando, entendeu? Eu tenho 4, só que eu queria que ele abrisse canto muito rápido, entendeu? Antes, uma muda passada dele, ele tava mesmo na muda ele tava cantando. Só que essa muda ele parou, não quer cantar, aí quero saber como abrir o canto dele, entendeu? Manejo bom aí, se você puder me ajudar aí. Show de bola, Jonathan. O Jonathan é meninão ainda, né? Então acho que às vezes ele vai escrever ainda, né? Como ele é um garotão aí, um meninão, criador aí. Jonathan, tá de parabéns, tá sempre perguntando aí. Jonathan, é o seguinte, tá, cara? Às vezes o passarinho seu tá demorando para para cantar agora por causa dessa variação de clima, tá? Ele vai voltar a cantar normalmente, provavelmente agora a gente já tá entrando em setembro, até o mês que vem eles vão estar esquentando. E tem um manejo, Jonathan, tem um vídeo aqui no canal que chama Mexida para Esquentar Tico-Tico, tá? Tem mais de um vídeo mostrando essa mexida, tá? Assiste esse vídeo, Jonathan, e faça isso com os seus tico-ticos aí, que eu tenho certeza que você vai ter bom sucesso. E começa a colocar o canto, tá? Dos tico-ticos aqui do canal, esses vários vídeos que eu coloco para você.
das fêmeas pedindo gala, macho cantando com as fêmeas pedindo gala, você coloca todos os dias para os seus tico-ticos escutarem e isso vai fazer com que eles comecem a esquentar também. Beleza? Um grande abraço aí, Jonathan. O criatório do Tom, beleza, amigo? Graça e paz, irmão. Graça e paz, amigo. Irmão, queria que me desse uma ajuda. Adquiri uma fêmea de trincafé esses dias. Quando chegou na minha casa, fui tirar do transporte. Peguei ela na mão e já tem uma semana que continua muito assustada quando me vê. Fica se batendo na gaiola. Porém, quando estava com o antigo dono, ela era mansa com ele. Até pegava a tenebra na mão dele. O que posso estar fazendo para ela ficar mansa comigo? Ela tem 1 ano de idade. Cara, a mesma coisa que seu amigo fazia. Você vai pegar essa fêmea, tá? E vai começar a dar tenebra para ela comer. É aquilo que eu expliquei para vocês no começo do vídeo, tá? Os pássaros, eles acostumam com o criador. O pássaro, ele conhece você pela sua voz, tá? Como é que o pássaro identifica o outro no mato, tá? Como é que a fêmea sabe quem que é? Tem lá um trinca-ferro na mata, tem vários trinca-ferros cantando. Como é que ela sabe que o trinca-ferro que está no território dela é o trinca-ferro que ela está criando ou é o trinca-ferro de fora? Pelo timbre, tá? A gente às vezes não percebe, porque o pássaro ele escuta numa frequência muito mais ampla do que a nossa, tá? Tanto para grave quanto para agudo também, é quase o dobro, tá? O pássaro ele escuta quase 40 kHz de frequência. Então o que acontece, cara? Você tem nuances de timbre, tá? Na frequência de canto, de chamado, que o nosso ouvido às vezes não percebe com tanta nitidez, mas para a ave é extremamente nítido, tá? Então, o pássaro acostuma com a voz do dono, e com a sua fisionomia também. Não é à toa que quando você coloca o boné, o pássaro fica assustado. Por quê? Porque ele não reconhece a sua fisionomia, a cor do seu cabelo, o contraste com a luz. Tudo isso o pássaro pega, tá? Ele enxerga no aspecto de cores maiores do que a gente. Então o pássaro ele faz uma leitura do dono, da pessoa que está perto dele, muito mais, né, rica em detalhes do que a gente imagina, tá bom? Então o que acontece? É normal que essa fêmea fique assustada com você nas primeiras vezes. Então você vai acostumar ela, vai começar a dar a larvinha para ela, vai falar com ela toda vez que você for tratar dela, você vai falando com a fêmea para ela ir acostumando com o timbre da sua voz. Coloca lá uma papinha de filhote para ela, coloca alguma coisa que ela gosta e você vai perceber que muito rapidamente, cara, dentro aí de 1 mês você vai ver que essa fêmea vai vir começar daqui a pouco pegar a larvinha na sua mão também, beleza? Um grande abraço aí. O Brandon Costa, beleza, Brandon? Ele tá falando assim, ó, boa noite. Quando começa a temporada de canto de sabiá laranjeira? Já começou, Brandon. Vai de agora até comecinho de março, beleza? Então bora aí botar as bichonas aí para cantar, já começa a abrir ela, já dá um abacate, tá? Começa a dar frutas aí que esquentam um pouco ela, como laranja, manga, tá bom? Que vão ajudar a sua sabiá já a estar abrindo o canto. E pode começar a colocar canto de sabiá para ela também ouvir, tá? Que isso também vai estar estimulando o seu sabiá. Fechou? Pessoal, vou ficando por aqui então. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus, não esqueça da sua curtida, não esqueça de compartilhar. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative as notificações. E nós nos vemos aí no próximo vídeo. Valeu!